ZYU 257, 87,9 MHz. Zona Norte FM. Natal, Rio Grande do Norte, 87,9. Zona Norte FM. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite a todos os ouvintes da 87,9 FM, a FM da Zona Norte de Natal e adjacências. Eu quero mandar um alô aqui para todos os ouvintes de São Gonçalo do Amarante, do bairro Jardins, bairro das Quintas, Cidade Alta, aqui também do bairro do Igapó, que está na nossa redondeza. No programa de hoje, iremos entrevistar o maior colecionador de disco de vinil da Zona Norte. Eu quero dar uma boa noite aqui pro meu parceiro Carlos Amorim. Boa noite, Carlos. Boa noite, Manuel. Boa noite, Joaquim. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos começar um programa que o assunto hoje está muito bom, viu? Muito bom. Olá, Nino. Joaquim Neto. Boa noite, Nino. Boa noite, Hortêncio. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para passar um pouco do meu conhecimento e do meu hobby, que é ouvir vinil. Rapaz, eu tava conversando com o Joaquim Neto, o Nino, que eu conheço ele já há quase 20 anos. Exato. E descobri por acaso que esse camarada é um mega colecionador de disco de vinil. Inclusive, ele trouxe aqui alguns materiais aqui para nos mostrar. Nino, primeiramente eu queria que você começasse se apresentando, de onde você é, se você é natalense, se é do interior. Boa noite a todos. Manel, eu sou do interior, eu sou de Rui Barbosa, um sítio lá chamado Serra da Gameleira. Eu vim para Natal com 13 anos de idade, junto com a minha família, e até então estou por aqui. O vinil veio da minha vida desde os meus 8 anos. Eita. Influência dos meus irmãos mais velhos, tinha, né, aqueles discos de vinil. Aquela época, Beto Barbosa, muito no auge, José Orlando, Alípio Martins, aquela turma toda digamos assim, da lambada, né? O ritmo da época, né? 89, 94, 96, por ali, tava no estouro naquela época. E eu tinha na minha memória aquelas músicas, né? Quando foi, eu já de maior, eu comecei no Alecrim, na cidade, e comecei a ver os discos, os sebos. E eu comecei a comprar. Comprava um, guardava, comprava dois, comprava três. Aqueles mais da época do meu irmão, que eu tinha na minha lembrança. Aqueles que... Só a imagem, né? Às vezes nem lembrava mais da música. Aí fui comprando e fui guardando. Quando foi em 2010, por aí, eu comprei a minha primeira vitrola. Aí desde então eu sou um colecionador, compro, vendo, troco, empresto, dou, já dei muitos, já me presentearam vários. E hoje eu não sou aquele cara que coleciona muito. Tem cara que tem 15 mil vinil, tem uns 200, estourando 200. Mas eu conheço gente que tem para mais de 15 mil. Aqui na Zona Norte, você falou que eu sou o maior, eu bem queria ser o maior. Não é o maior não da Zona Norte? Não, tem Jonas que talvez seja o maior. Ele é um policial civil aposentado, ele tem para mais de 10 mil. Mais de 10 mil. É impressionante o poder que tem a música, né, rapaz? O que ela faz com a gente, o que ela faz com o ser humano, que traz memórias afetivas, memória de romance, memórias dos pais. Porque muitas vezes a gente escuta aquelas músicas na nossa infância que nossos pais ouviam. Aí nossos filhos já não gostam às vezes de ouvir esse tipo de música, mas a gente tem aquela memória, quer ouvir de novo. E assim vai ser com os filhos deles. E outra coisa interessante é que mesmo a gente que já tem uma experiência de conhecimento musical, o que é que acontece? Nem tudo que a gente buscar hoje está na internet. Não. Às vezes a pessoa pensa que tudo que você procurar está na internet, mas não tá. E um acervo desse, um conhecimento musical, uma coleção dessa, é uma memória viva. Exatamente, Manel. Quem assistiu aquela novela Pantanal, a primeira versão, sabe que tinha um cantor lá
por nome de João Alberto. Ele era um cantor de lambada. Ele gravou 2 vinil de lambada. E quando estourou a novela, que foi muito sucesso na época, ele fazia parte do elenco. E ele morreu. A novela foi gravada no Pantanal. Ele morreu na malária, aquelas doenças lá do Pantanal, ali, daquela região ali. E ele ficou um cara anônimo depois que ele morreu. E depois eu comprei um disco dele, até um cara aqui em Parnamirim. E eu já procurei tanto o segundo disco dele, não encontro. E muito menos o arquivo na internet. Não tem nada dele na internet. A internet é muito útil, muito importante, mas só tá ali o que foi registrado. Exatamente. Muitas coisas não vai estar ali. Um material desse como você tem, pode ter a metade, mas tudo não vai ter. Não tem. Algumas coisas, quando tem alguém que tem algum interesse e coloca em disposição, fica fácil. Mas exatamente. Senão, fica complicado mesmo. E o que acontece também, Manuel, que às vezes você faz uma referência, né, de uma música e as pessoas dizem assim: rapaz, não conheço essa música nunca ouvi falar essa música fez sucesso. Eu digo: rapaz, essa música fez tanto sucesso que tá na minha memória até hoje. Quando a pessoa escuta, ela não conhece a música, às vezes nem pelo nome e nem pelo cantor, artista, mas quando escuta, a memória vem na hora, a memória auditiva vem no mesmo momento, ela lembra da música. É verdade. Outra coisa que marcou muito o Brasil foi tema de novela. Exato. Você coleciona internacionais de novela? Eu tenho alguns internacionais, Porque eu me lembro que a Som Livre, né, que na época era a que gravava esses temas de novela, das novelas da Globo. Exato. Ela tem um acervo de música, porque a gente não tinha conhecimento nessa época, não tinha internet. Então a Globo trazia muito sucesso que tinha lá fora. Exato. Que muitos artistas eram conhecidos no Brasil e nem sabiam disso. Quando vinham pro Brasil, se encantavam com a quantidade de fãs que eles tinham aqui. Exato. Muitos artistas chegaram ao renome nacional e até internacional, mas só que o público de hoje, mais jovem, abaixo de 30 anos, ele não tem conhecimento. Tem muitos artistas que você vai falar sobre ele aqui agora, que o público mais jovem nunca ouviu falar. E foi camaradas de extrema relevância em nome nacional. Até internacional. A cultura vinil não morreu. Muita gente acha que o vinil é ultrapassado. Não é ultrapassado. O Brasil passou uns 10 anos sem gravar vinil, mas de 2010 pra cá, muita gente gravou, muita gente mesmo. Zé Ramalho lançou todos os discos dele em vinil. Belchior, quando faleceu, a gravadora também relançou todos os discos dele em vinil. Aí vem Roberto Carlos, em 2018, gravou vinil, gravou CD. Luan Santana gravou vinil. Aí a cantora da Bahia, Pete, grava sempre vinil. Aquela turma lá da MPB, quase todos gravam, até hoje, em vinil. Porque e tá exatamente, e tá na internet. Muita gente. O chiadozinho, o arranhadozinho, faz questão de ter esse arquivo. Exato. Eu tô aqui com um disco aqui relançado, que ainda não tá ainda nem botei ele pra tocar, ele ainda tá lacrado. Isso é uma prova viva que o vinil ainda existe, e novo, zerado. O disco do Mamonas Assassinos original é de 95. Em 2018 foi relançado uma nova tiragem. E eu tenho aqui um disco nova tiragem de 2018, lacrado ainda, de fábrica. Ele tá aqui. Sobre o Mamonas, só lhe atrapalhando aqui, eu me lembro quando eu tava na casa da minha antiga sogra, tava dormindo, aquele cochilinho depois do almoço, né? Cochilo da beleza, né? Não foi muito efeito, mas aquele soninho da beleza. Meu cunhado, como eu sempre fui muito brincalhão, ele chegou pra mim e disse: Carlos, o Mamonas morreu. Eu achei que era uma piada. Você tocou no assunto, eu me lembrei na hora. Eu achei que era uma piada dele, porque como o Mamonas tinha aquele viés muito animado, eu tive alguma piada nova que eu não conhecia. Aí ele disse: não tô falando sério, sofreu um acidente de avião. Rapaz, eu me levantei na hora, foi um choque. Corri pra frente da televisão pra assistir a morte dele. Incrível outra coisa, o público deles, infantil, era enorme. Muito grande. Um amigo meu, me lembro disso, ele era como se fosse meu patrão. Nessa época eu dava aula nessa escola, e o marido da dona da escola me disse que ele foi obrigado, pelos 2 filhos, ele tinha um casal de filhos, foi obrigado a ir com eles no show aqui em Natal. Foi aqui. Era uma irreverência, né? Com o humor que eles tinham, a brincadeira. No Rio Grande do Norte, aqui em Natal.
Quem entrevistou ele foi Solon Silvestre, né? Aquele DJ. Lembro. Solon, DJ Solon. Deu uma sumidinha ele, mas acredito que ele ainda tá Ele tava fazendo um programa nativa. de TV, não sei se ainda faz. Eu sempre vejo ele no Instagram. No Instagram ele tem um canal lá que de vez em quando eu vejo ele. Solon. Canal de quê? De música? Não, é aquele Marina né? do barco, né? Entendi. Ele faz muita propaganda ali. Porque eu me lembro que ele Badawi. era DJ a época que eu frequentava a boate lá no Hotel Reis Magos, a Royal Salute. Na época era uma das melhores boates aqui, ela junto com a Apple Ponta Negra era uma das melhores. E ele era o DJ de lá, da Royal Salute, que era no subterrâneo do Hotel Reis Magos. Voltando à questão do Mamonas Assassina, será que ele fez uma previsão em 1995, boneca cibernética? Que tá acontecendo hoje, bebê reborn, é mulher reborn e tal. Não fez, não. Será que era uma previsão deles, hein? Eu não acredito, não. 2025. Não acredito, não. Eu lembro do viés cômico que eles tinham, era tão grande que uma jornalista chegou pro cantor, né, Dinho, aí perguntou, Dinho, vocês fizeram muito sucesso com esse primeiro disco. Normalmente quando a banda faz muito sucesso no primeiro disco, o segundo disco não faz tanto sucesso. Era uma parte que eu ia tocar isso aí. Porque quando o Mamonas morreram, eles deixaram a metade de um segundo disco gravado. E depois, se eu não me engano, a Som Livre reproduziu um CD com 18 músicas. 6 mais 12, 18. E as 6 músicas que eles deixaram gravadas não fizeram sucesso nenhum. Entendeu? Mas sabe qual foi a resposta dele para jornalista? Ele disse, não, mas aí é que tá, a gente lançou primeiro o segundo disco. Que na verdade o primeiro é que vai fazer mais sucesso ainda. Era uma saída muito inteligente. Não, na verdade eles eram outra banda, né? Era Utopia. Que não fez sucesso. Era um pop rock, né? Mas é um disco muito raro e um dos mais caros hoje que encontrar no meio de quem coleciona. Um disco, Joaquim e Hortêncio, que eu ainda quero adquirir pra mim, que eu tenho alguns vinis em casa. Não sei se pela sua idade você vai lembrar. Todo ano era quando o primeiro dia do ano, a primeira propaganda do ano, geralmente era da Hollywood de cigarro, era marca de cigarro, antigamente, bem antigamente, na década de 80. E essas músicas faziam muito sucesso. E depois foi lançado um livro só com todas as músicas que vinha todo o primeiro dia do ano, que era lançado na televisão. E eu já tive a oportunidade e não comprei esse disco, mas tem pra vender na internet. Mas qual é o nome? É Hollywood. O sucesso do cigarro Hollywood. Eu sei. No caso é uma propaganda do cigarro vinil. Era. Só que as músicas eram da Hollywood. Da Hollywood. Sempre tinha uma música de sucesso. Não geralmente eram músicas internacionais. Eu faço parte de grupo de colecionadores que eles postam cada vinil que eu jamais imaginaria que aquele vinil existisse. Como é esse grupo? Tem participação? Como é? Não. Conversa em um grupo de WhatsApp? É um grupo de WhatsApp, é fechado. Na verdade, quando eu entrei, já foi pelo um link, o rapaz lá Alô, Júnior Alves, meu amigo de Fortaleza. Tenho muita amizade, conheci muita gente através do vinil no Brasil todo. Júnior Alves é um amigão meu lá de Fortaleza, fãzão de Carlos Alexandre. Eu vou até ter cuidado aqui quando for falar de Carlos Alexandre, porque então ele vai meter a peia que ele sabe tudo do homem. Pode errar nada, né? Pode errar nada. Escreva antes de falar, né? Pior que eu não trouxe nada escrito. Eu quero aqui mandar um abraço e um alô, parabenizando aqui meu enteado João Miguel, que hoje completa 8 aninhos de idade. Parabéns aí, João Miguel. Um abraço, e quando chegar, deixa um pedacinho de bolo pra mim, viu? Quando chegar em casa, abraço também pra Cris. Cris, nossa fã número 1, assiste o programa todos os dias, toda vez que pode. Manda mensagem, participa. Falei com ela essa semana passada agora. Olá, Cris, boa noite, um abração, Cris aí. Descobri hoje que você é a seguidora, ouvinte número 1 do nosso programa. Através de 87, o programa Falha Nossa. Um abração, Cris. Outro abraço também para nosso companheiro Marcos de programa, que não pôde estar presente hoje, que ele tinha uma avaliação no curso que ele está fazendo. Então, Marcos, um abraço aí. Olá, Marcos, um abração, e que na próxima marque presença, viu? Hoje foi corrido para mim. Resgatei esse homem aqui, me informaram que ele era o número 1, mas vamos explorar um pouco do conhecimento, o que ele sabe dos artistas que ele coleciona e principalmente dos artistas da terra, dos artistas potiguar. Eu tenho muita coisa a nível nacional, internacional e também aqui de artista do Rio Grande do Norte. Eu trouxe aqui poucas coisas, porque o tempo é pouco,
Mas eu vou mostrar aqui uns discos que eu trouxe aqui dos cantores do RN. Mostra aí pra gente. Pode mostrar. Pode apresentar aí via as câmeras. Câmera 1, câmera 2, 3. Joaquim, me diga uma coisa, você coleciona CD também ou não? O CD, ele é colecionável. Ou fita cassete? Também, eu tenho. Mas ele não tem a durabilidade do vinil. Se você for ver lá em minha casa, eu tenho um vinil que tem 70 anos. Nossa. CD não dura nem 10. Eu já guardei CD sem usar ele, bem guardadinho. Quando eu vou pegar ele, tá todo furado, com fungo. Já disco com 70 anos, com 50 anos, 60 anos, você vai lá, limpa ele toca normalmente, perfeitamente. A fita ela também, ela se acaba. Com o tempo ela vai... Com o tempo você vai tocando ela, e ela vai dando a falha, quando der fé, aquela partezinha preta, tá toda branca. Aí então... a pessoa guarda, mas não usa, porque o som não sai. Eu me lembro que no ano de 2001, eu tava ouvindo uma música de Bruno e Marrone. Aí um motorista que trabalhava comigo e disse: Carlos, tu sabia que eu tenho essa música em fita? E essa música é de Milionário José Rico? Eu disse: que é isso, Marinho? Bruno e Marrone gravaram agora? Como é que foi essa música? Eu disse: eu vou mostrar você. Rapaz, ele catou lá na caixinha de fita dele de madeira, assim, caixinha de fita cassete, pegou uma fita de José Rico e Milionário não. Milionário José Rico, né? Milionário José Rico. E mostrou e tocou, não toca CD, não toca fita, uma música que Bruno Marrone regravou, que eu não sabia que era tão antiga, rapaz. Pronto, vamos falar um pouquinho aqui. Eu falei que na verdade eu nem trouxe muita coisa. Muita gente conhece a banda Grafite a nível nacional. Pouquíssima gente sabe que eles gravaram em vinil. Esse vinil aqui... Não sabia, viu? Eu também não. Não sabia, né? Que o Grafite tinha disco em vinil. Pois é. A banda Grafite... Mais um parabéns aí para o patrimônio histórico-cultural. Esse é um disco... Banda Grafite. Raro, muito difícil de encontrar, e quem tem não dá fim. Nossa. É valioso, viu? Ele é valioso. Tanto a dificuldade de encontrar, como financeiro mesmo. Ele é um disco raro. Os colecionadores de vinil quem tem não dá fim, porque se der fim não encontra outro. Nossa. Tá vendo? Aí esse disco é o primeiro e único da banda Grafite. De vinil. De vinil. Depois eles lançaram só CD, né? Fita cassete, aquelas coisas todas. Mas em vinil eles só gravaram esse. De que ano foi esse lançamento? Esse vinil aqui é de 91. 91? 91. Nossa, foi o início. O início. O início da banda. É um disco que tá em perfeita qualidade. Rapaz, será que a banda Grafite tem... Rapaz, lançar um desafio aí, né? Às vezes até eu fico perguntando se eles têm esse... Às vezes um parente tem e eles não têm. E eles não têm, exatamente. Rapaz, atenção aí, banda Grafite. Rapaz, esse disco de vinil vale ouro, hein? Muito raro esse disco, muito raro mesmo. É um disco que não é fácil de encontrar. Aqui Pode falar, né? Esse disco tem as músicas Camaleão, que carrega o título do vinil, da capa. E ele é puxado muito para aquele estilo da Bahia, né? Aquele axé. Do axé, que era a base do início, né? Depois eu posso tocar um pedacinho da música aqui pra a galera conhecer. E quem não conhece aqui, entre vocês que disseram que não conhecia, conhecer também. Certo. A gente conhece as músicas, mas não sabia que tinha um vinil. Sabia que tinha um vinil, né? Massa. Você pode até não ser o maior colecionador em quantitativo, mas pode se classificar muitas vezes como exclusivo, né? Ter exclusividade. Exatamente. O nosso diretor de aí, Sonoplasta, acabou de informar que o disco de vinil foi criado por Thomas Edison. Obrigado, diretor. Meu amigo, conhecimento aqui é tudo. É completo aqui. Completo. Como a gente tava falando lá na Bahia, esse disco aqui também, do Edson Gomes, é outro disco também muito procurado. Muito, muito mesmo. E é um disco raro e é caro também de encontrar. Um disco desse varia entre 200 a 1.200 reais. Esse aqui, ele vale uns 600 reais. Porque ele tá muito conservado. Eu não pego o disco. Tem muita gente que chega pra mim e diz: eu tenho uns discos lá em casa. Eu vou lá, às vezes, na intenção de comprar, de negociar com ele. Quando eu chego lá, o disco defasado mesmo. Com a capa toda arranhada, arriscada, com
com fungos. E não, quando eu compro um disco, quando eu adquiro um disco, esse disco aqui eu comprei lá no rapaz da Bahia. Quando eu compro, eu zelo muito a capa. Porque o disco não acaba. O disco... Tem uma pergunta pesada pra você, viu, Joaquim? Sim. Se ele não tiver empenado ou arranhado, você vai morrer e ele vai ficar. Uma pergunta aqui também, depois é de Carlos. Pode ir, Carlos. É o seguinte, o pessoal faz muito essa pergunta, você deve ter ouvido falar. Se você fosse para uma ilha deserta, assim, qual seria o vinil que você levasse? Qual seria o vinil que você levava para essa ilha? Pegou pesado agora, mexeu com a emoção. Não, eu tenho o meu preferido. É porque é muitos vinil, né? Eu tenho alguns, não tenho claro a sua quantidade, mas eu tenho alguns vinil. Eu tenho Legião Urbana, tenho Kid de Abelha, tenho Engenheiro do Havaí, mas tem um vinil que esse, se eu fosse pra uma ilha, era o que se eu só pode levar um, eu levava esse. Que é uma coletânea que eu tenho, duplo de João Gilberto. Somente com bossa nova. É muito com bom. João Gilberto. É muito bom. Um disco que eu levaria. Manel, tem um procurando preferido? aí? Hortêncio, Estou tem um procurando preferido? que ele tá aqui. Não, sou muito variado nessa parte aí, viu? Sou bem eclético para definir um. Eu já vi outras pessoas falarem a frase que eu vou falar. O que eu tô falando não foi minha frase, foi que eu ouvi. Mas eu escutava rock internacional, mas quando eu ouvi bossa nova a primeira vez, minha cabeça pirou assim. Fiquei impressionado com a qualidade, com o toque, com o balanço da bossa nova. Joaquim Nino busca aí o disco que ele levaria. Eu levaria esse disco. Carlos Alexandre. Esse disco, pra mim, ele todas as músicas são perfeitas desse disco. Todas. Então tem uma música aqui, que é a 2 do lado B, que é Fica Comigo. Essa música é muito massa mesmo. Ela é uma música um pouquinho agitada, mas ela é uma música muito boa. Aí então tem todo esse final de semana, Mais Uma Noite Contigo, Vem Me Fazer Feliz, Estou Amando, Esta Noite Eu Sonhei Contigo, Natal, Cidade do Sol. É um disco muito bom, eu levaria esse disco, com certeza. Mas, Hortêncio? Não. Eu sou eclético, então não sou muito especificista igual. Não, também nós somos ecléticos, mas aqui tem aquele que você tem aquele carinho especial. Vocês são especializados. Voltando lá no Mamonas, e que a cultura vinil continua viva, esse disco é um disco relançado. Agora não, né? Que já tá com. Foi em 2018. Esse disco tá lacrado. Nunca abriu. Nunca abriu. Então é uma coisa que muita gente. Não, o disco é ultrapassado, é uma coisa que não se acha mais. Se acha. O Mercado Livre tem disco novo. O Magazine, a Magalu também tem. Na Shopee também encontra. Até aqui em Natal, se você for procurar no Sebo, também você encontra disco novo, zerado. Eu comprei um zerado do Sérgio Sampaio, aquele que tocava com Raul, né? Que fez o primeiro disco de Raul, Sessão das 10. Ele até tá com 31 anos que ele morreu, fez essa semana passada. Eu comprei um disco dele relançado também em 2018, zerado como esse. E outra coisa, Joaquim e Hortêncio, a gente tá falando aqui mais do vinil, mas fita, CD também tem, filmes no sebo tem lacrado com plástico ainda. Tem. Eu trouxe aqui umas fitas. Lacrado. CD lacrado. Eu comprei um CD de Djavan, que pra mim é o melhor CD dele, que é Luz. Pra mim é aquele Novelas. Que das músicas que ele tocou na novela. Só a música de novela. Esse CD, eu comprei ele no sebo, acho que foi R$10, R$12, lacrado, tava no plástico. E a pessoa tinha comprado, colecionava, comprou, depois colocou à venda, tava lá fechadinho. Tá, se encontra muito. O vinil hoje ele tá mais vendável do que. Ele já ultrapassou o CD, na verdade. Porque não tá mais se fabricando, né? Então tudo hoje escasseio, né? Escasseio. Aí você vai procurar. Hoje em dia o pessoal procura mais o vinil do que o próprio CD. Eu não sei se você viu, Joaquim, mas em São Paulo, o São Paulo é outro mundo, né? São Paulo é outro Brasil. Em São Paulo, muitas vezes as pessoas gostam de um cantor, gostam de um artista e manda que ele não mais novo, que não é da época do vinil, mas manda gravar em vinil. Eles têm gravadoras lá, manda gravar em vinil. Exatamente. Pra poder ouvir no vinil. Eu vi uma reportagem que tem uma fábrica lá em São Paulo de fita cassete nova.
Nova mesmo. Elza Soares gravou em cassete, Pete gravou em cassete. Se eu não me engano, a Bandejeiros do Havaí também saiu em cassete agora, recente. Da pandemia pra cá. Joaquim, Tem uma turma nova aí que tá... Antes de começar a pergunta sobre os artistas da terra, o que você sabe sobre eles, vou passar um anúncio aqui que o amigo pediu para divulgar, que é sobre passeios. O Gil está organizando um passeio com saída de Natal, da Zona Norte, até Martins. Esse passeio dá direito a um ônibus, lógico que vai ter o ônibus para ida, entrada no parque, mais almoço, uma diária na pousada, baião de 2, jantar e café da manhã. Passada pela Oeste Parque, Martins e Porto Alegre. E informações, falar com Gil pelo fone 98741-7673 ou Marília 9705-8856. Informações através desses contatos. Quem tiver oportunidade, não perca, viu? Exatamente. É um lugar excelente, muito bonito. Muita atração. Tenho vontade de conhecer. Gil, eu não sei se eu me candidato a essa ida não, viu? Leva mas casaco de frio quando for. É o casaquinho de frio porque Martins... Vai gelar. Mas aí é só dançar lá à noite, que o Hortêncio gosta de dançar. Eu gosto. Dance lá que aí passa o frio. Pronto, aí se você falar de estilo pra dançar, aí sem sombra de dúvidas, o forró, nosso ritmo principal. A primeira pergunta vai ser o seguinte. Eu vou até separar um de forró aqui. Você apresentou um disco de vinil do cantor Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre, ele teve uma trajetória que foi ceifada por um acidente, ele morreu muito jovem. Qual foi a idade dele que ele morreu? Carlos Alexandre, ele faleceu com 31 anos de idade. Em 89, aos 31 anos de idade, infelizmente ele nos deixou. Carlos Alexandre tem outra patente também, né? Que ele, além de cantar muito bem, ele tem uma patente de galã, né? O cara era bonitão, né? Segundo aí os comentários, o rapaz era metido a namorador. Namorava muito, né? Tem várias histórias, né, de namoro dele. Eu acredito que fosse mesmo, porque a aparência dele a gente vê, né, pelos as capas dos vinil, tem muito vídeo dele no YouTube aí, quem quiser procurar, veja aí, tem muito vídeo dele no YouTube, é um rapaz bem apresentado. É uma voz diferenciada, né? Você escuta a voz dele e se identifica imediatamente. Exatamente, né? Tem uma voz muito marcante, né? Diferenciado. Carlos Alexandre morou na Zona Norte de Natal, né? Carlos Alexandre, quando ele saiu daqui de Natal para o último show dele lá em Pesqueira, em Pernambuco, ele saiu daqui. Ele morava aqui numa casa aqui bem perto de onde a gente tá agora, onde hoje é o estacionamento do Atacadão Supermercado. É a casa que era a casa dele, que ele morou em vida, o último dia da vida dele foi nessa casa. Joaquim, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o velório dele foi no ginásio lá na Cidade da Esperança. Exato, não foi? Foi. O velório foi lá na Cidade da Esperança, o enterro lá no cemitério do Bom Pastor. Nessa época, eu, muito criança, mas eu ouvia pela rádio, né? Era muita música dele tocando, muito locutor fazendo aquelas propaganda dos discos e acho que foi uma coisa bem bonita. Eu já conversei com o pessoal que foram para o enterro dele aqui em Natal, na época, disse que muita gente, o velório com muita gente. Foi em que ano? Em 89. 89. Um amigo meu, ele morava lá, ele me contou que era muita gente foi mesmo. Repercussão nacional na época, né? Ele passou em programas famosos no Brasil? Carlos Alexandre, ele andou em todos os programas de TV da época a nível nacional, né? Silvio Santos, Bolinha, Chacrinha, ele andou todos esses programas e todos ele muito bem recepcionados. Bolinha, Chacrinha, Silvio Santos. Foi os maiores, né? Foi os maiores, no Raul Gil, né? Ele recebeu disco de ouro no Raul Gil, disco de platina, se não me engano. Então ele andou todos esses programas, fez show praticamente todos os estados do Brasil. Tinha uma legião de fãs e tem ainda hoje. Pra você ter uma ideia do tamanho que era Carlos Alexandre, o último show dele, que foi lá em Pesqueira, lá em Pernambuco, ele tava no meio de 2 gigantes na época, né? E morreram sendo gigantes, porque o último show dele, que foi lá em Pesqueira, foi com Agnaldo Timóteo e
Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi, o rei de Recife, né? O rei do Brasil. Agnaldo Timóteo já é um cantor da Jovem Guarda, mais antigo, mas um cantor de peso. Então, Reginaldo Rossi abriu o show, Agnaldo Timóteo foi o segundo, Carlos Alexandre, e a atração da noite, a principal, fechou a noite. E quando ele cantou a última música que veio, já saiu de Pesqueira para Natal, o dia já claro, ele veio, né? Tem relatos que ele parou lá na Paraíba, tomou café, deu dinheiro a um mendigo, e quando chegou aqui já nas terras da gente, né? Do Rio Grande do Norte, a terra dele, infelizmente ele bateu na ponte, né? Ali entre Tangará e Pacifica, infelizmente ele faleceu lá às 3 horas da tarde. Reginaldo Rossi batia recorde todo ano na festa de Santana, em Caicó, na quarta-feira. Era o primeiro show grande, era na quarta-feira, no Yacht Club. E Reginaldo Rossi, todo ano era a mesma atração. Reginaldo Rossi e batia recorde. Quem conhece sabe que Reginaldo Rossi foi um grande cantor. Um grande cantor. Agnaldo Timóteo também nem se fala, uma voz nem se tremenda. Fala. Agnaldo Timóteo, eu vi uma reportagem falando sobre ele, que ele foi um dos únicos cantores que começou e morreu com a mesma voz. Roberto Carlos mudou a voz. Roberto Carlos, se você pegar os primeiros discos de Roberto Carlos, a voz dele é uma, quando pegar dos anos 70 é outra, e agora já os anos 2000, 2010, 2020, 2030, a voz dele é outra, completamente diferente. E Agnaldo Timóteo era aquela voz do último ao primeiro disco. Era incrível. O cara mesmo. E além de ser deputado, também foi deputado. Foi deputado, foi deputado, vereador. Vereador e deputado, né? Foi um grande artista. Filho, você sabe dizer quantos filhos ele deixou? Carlos Alexandre? Carlos Alexandre deixou 3 filhos. Carlos Alexandre Júnior, né? Que é cantor. O Adriano e a Germina, né? Que ele deu esse nome em homenagem à mãe dele. E rola boatos, né? Que ele tem outro filho com a outra mulher lá em Minas Gerais. O cara era namorador, né? Né? Deixou uma semente lá. Terras Mineiras. Terras Mineiras. Filho homem também? Homem também. Mas isso é boatos, né? Ninguém tem essa certeza. Posso afirmar, né? Não tem firmeza. O registrado de outro artista potiguar que você referencia? Giliardi é o cara. Giliardi é o cara. Giliardi tem várias músicas em novela, né, da Globo, do SBT. Muitas músicas mesmo. Até hoje se apresenta, né, em programas de televisão a nível nacional. E não envelhece, né? Parece que não envelhece. O cara é novo. Tomou formol, né? Novo. Mesma cara. Giliardi é natural de Natal. Natural de Natal. Eu me lembro que ele passou, acho que mais de um ano. Era todo domingo, ele tava no Silvio Santos. Rapaz, todo domingo. Giliardi é o segundo maior cantor do RN. Teve outro cantor aqui, na minha opinião, que é o terceiro, Leno, a dupla Leno e Lília. Leno e Lília. Ali, aquele cara também. Ele morreu em Natal aqui, o ano passado. Já da turma da Jovem Guarda, né? Do rock ali. Compôs com o Raul, aquela turma bem rock mesmo ali, anos 70, anos 80. Aquele cara tem muita história também, o Leno. Quem conhece sabe. Paulinho de Macau, você tem alguma coisa? Tenho, mas tem em casa. Eu tenho os únicos 3 discos que ele gravou, eu tenho em casa. O interessante é... Na verdade ele só gravou 2. Quando ele faleceu, a TV Ponta Negra gravou um disco em homenagem a ele. Paulinho de Macau era de Areia Branca, é isso? Rapaz, na verdade ele tem o nome só de Paulinho de Macau, mas na verdade ele é natural de Areia Branca. De Areia Branca, né? A história dele também é bem interessante, de Paulinho de Macau, né? Você sabe a idade que ele morreu, não? A idade eu não lembro. Também foi novo, né? Mas era um cara novo ainda. Com certeza menos de 40 anos. Caiu, né? Ele... É bem assim, temática a história dele. Não é nem bom a gente falar aquilo que a gente não sabe, né? Mas corre boatos que a causa da morte dele não foi a queda da casa que ele tava com a antena de televisão tentando organizar lá, conectar os canais. Segundo as histórias, essa não foi o real motivo. A causa da morte, né? Antes, corre boatos que antes dele levar essa queda, ele tinha levado uma surra a gente não sabe falar, mas tá escrito na internet. Vou falar o que tá escrito na internet, né? Um artista, né, se apresentando na Xuxa, aqueles programas de televisão já
famoso, né? Famoso no Gugu. Então ele era casado, tal, aqui em Natal, com família, mas ele se envolveu, segundo boatos, né? Ele se envolveu com uma mulher da alta sociedade aqui em Natal, da Zona Sul. E segundo os comentários, o marido dessa mulher, a família, deram uma pisa nele. Aí deixou ele muito doente. Ele foi para o hospital, o Valfredo, e depois mandaram ele para casa. Aí ele fraco em casa, sem fazer nada, doente. Naquela época a televisão não é como hoje, digital, né? Tinha que mexer lá em cima e tal. Aí eles, a única diversão era a televisão que tinha. A única que eu falo assim, tava em casa assistir, né? Assistir, ouvir música. A televisão desconectou lá, ele subiu em cima pra mexer lá, pra chegar o sinal. Levou uma queda, mas ele já levou essa queda porque tava fraco. Já tava debilitado, né? Aí voltou pro Valfredo e só voltou no paletó de madeira. Complicado, né? Dessa parte aí não sabia não, né? Foi. Olha a mensagem aí. Não se envolver com mulher comprometida, viu? São sintomas que, pelo que eu soube na época, os sintomas que ele apresentou são sintomas graves de TCE. E são 3 sintomas graves quando a pessoa tem um acidente que bate a cabeça. É convulsão, vômitos e não reconhecer as pessoas que estão perto, ou sonolência. E ele apresentou 2 desses sinais. Ele apresentou sonolência e não estava mais reconhecendo os amigos que chegavam lá. Aí suspeitado dava mais grave quando foi, mas ainda deu tempo de se recuperar. Porque se foi realmente uma queda de um telhado, é um acidente sério. Isso, né? Mas segundo, né, o pessoal fala que essa queda já levou porque ele já estava debilitado. Mais algum outro cantor? Tem muitos, né? Aí tem outro que é uma fera também, que continua nativo aí. É o Fernando Luiz, né? Garotinha. Cara, é uma fera mesmo. Tá na televisão há muitos anos, na rádio. Natural daqui mesmo de Natal. Aqui também, o Fernando Luiz. Então aqui teve muitas feras e tem ainda muita gente boa. Bartô Galeno natural de Souza, né? Da Paraíba, mas Souza, mas é um cara também que canta demais, adotou Mossoró como a terra natal e é onde chega. Reverencia Mossoró. Tem um cantor Mossoró famoso? Assim, a nível nacional? Com certeza. Teve o trio Mossoró, né? Que era com Emerlinda, com João Mossoró e Carlos André. Aí depois se desfez o grupo, isso bem nos anos 60, 50 ainda. Aí depois se desfez o grupo, continuou Emerlinda solo, João Mossoró faleceu e Carlos André continua até hoje, com quase 100 anos. Eu vi uma reportagem, Carlos André é o único cantor, é o cantor mais velho do Brasil que ainda continua nativa. Quem é? Carlos André de Mossoró. Ele tá pegando pra quase 100 anos. Tem vinil? Tem. Helene Julião é outra fera. Foi outra fera também assim, do forró, que é natural também do Rio Grande do Norte. Peso pesado, Helene Julião. Lá do Seridó. Ele é do Seridó? Morreu em 2006, né? De Jardim do Seridó, ali daquela região. Terra abençoada. Só tem de Caicó. Próximo. Ele tem uma música bem conhecida, né? Só tem véia no forró da Coreia. Aí eu fico me perguntando, eu pesquisei onde era o forró da Coreia. É onde hoje é o Arena, que antes era o Machadão, e antes de ser o Machadão era lá que era o forró da Coreia. Forró da Coreia era lá? Ali. Diga aí. Momento nostálgico. Isso aí é nos anos 50, talvez, né? Com certeza, anos 50. Rapaz, tá lançado o desafio para um jovem de até 30 anos ter esse conhecimento cultural, acervo relacionado a artistas. Emerson Albuquerque é um rapaz ali das Quintas. Eu queria ter o conhecimento que ele tem, tanto para falar de vinil como para consertar toca-disco. O cara é uma fera mesmo. O cara tem menos de 30 anos, mas o cara é uma fera. Tanto para falar de música, ele fala muito bem. Ele é muito fã de Paulo Sérgio. Ele tem toda a discografia do Paulo Sérgio e muita coisa da Jovem Guarda, muita coisa internacional. E ele tem o hábito, o dom de consertar a vitrola. Ele compra, vende, conserta. Aí outra coisa, a vitrola, com certeza ele tem muito conhecimento eletrônico para essa preservação. Essa vitrola, ela é uma vitrola moderna. Ela toca pendrive, tem a rádio, AM, FM, tem entrada USB. Essa vitrola, ela é uma das mais fracas que tem no mercado. Barata, você compra uma vitrola dessa com menos de R$500. Então, tem gente que se chegar
e eu mostrar essa vitrola aqui a ele, ele não vai querer nem tocar o disco dele nessa vitrola, porque a agulha é pesada, é uma agulha de terceira. Então o cara que tem um disco de estimação não vai nem querer tocar, não. É fácil encontrar as agulhas ainda hoje? Até aqui no Alecrim você encontra aqui. É mesmo? Coisa boa, tá vendo? Agora, a preservação, além de manter o disco encapado, qual o cuidado assim que você tem mais com o disco? Temperatura, né? Temperatura. E o disco você nunca pode guardar ele deitado, um em cima do outro. Porque ele marca, fica aquela bola aqui, ó, nas costas do vinil. Então você tem que guardar ele muito não, sempre em pezinho, assim. Em pé, né? E bem em pé, porque se deixar ele um pouco deitado, ele também vai. E essa cantora da foto aí, que apresenta? Quem é essa cantora? Não é cantora, na verdade. E é uma cantora, né? Uma cantora, não sei. Deve ser uma bailarina, alguma coisa. Esse disco aqui é um disco muito raro também, muito procurado. Opus Visionário do Zé Ramalho. Zé Ramalho, né? Um disco bem zelado, um disco de 87. Parece que saiu da loja ontem. Tá de primeira, minha conservação. Aí aqui tem a Vorrai, Visionaria, Cliptone, é um índio. Então, muita música boa. Carlos Alexandre, novamente, o ícone. Carlos Alexandre é um dos... Deixa eu fazer uma pergunta, Hortêncio. Na Cidade da Esperança, há um tempo atrás, tinha um bar, como o de Roberto Carlos, que tocava Zé Ramalho. Sim. Tem algum bar em Natal que toque só Carlos Alexandre? Não do meu conhecimento, infelizmente não. Mas tem uma grande homenagem aqui em Natal. Tem música, música não, né? Ruas. Tem mais de uma música, mais de uma rua com o nome de Carlos Alexandre aqui em Natal. Esse bar do Zé Ramalho, acho que ele não existe mais. No Brasil são 9 capitais com ruas com o nome de Carlos Alexandre. Ah, rapaz, olha aí, coisa boa. No Brasil tem 9 capitais. Se eu não me engano, em todas do Nordeste. Em quase todas do Nordeste, tem em outras na região Sudeste ali, tem outras também. Mas agora eu não lembro quais. Quantos discos Carlos Alexandre lançou na carreira? Carlos Alexandre na carreira gravou 11 discos, os discos que ele gravou em vida, que ele pegou, que ele deu, que ele emprestou. Ele gravou 11 discos. Depois que ele faleceu, aí as gravadoras gravaram mais discos que ele não chegou a ver. Assim, que não foram disco em vida dele. Era só de take gravado e lançado. Exatamente, foram disco homenagem, disco Às vezes ele faz a mistura, né, de um disco de música já passada com uma música mais nova, inédita. Esse disco aqui, infelizmente, ele não chegou a vir. Esse disco aqui é nossa homenagem. É um disco raro também, mas esse disco aqui não foi gravado em vida. Já é um disco homenagem, é um disco muito bonito. Aí são as principais músicas dele, né? Aí aqui, como é um disco em homenagem, já é um disco que pegou os maiores sucessos e fazem um vinil. Aqui foi marketing, né, das gravadoras para ganhar dinheiro. Aí teve esse outro aqui também. Esse outro aqui tem umas músicas até inéditas que não foi gravada em vinil na carreira. Foi gravado em compacto, mas na carreira aqueles discos grandes como esse não foram gravados. Então esse disco aqui também não foi gravado em vida. É um disco eternamente, que foi a gravadora que fez quando ele já estava falecido. Também foi para ganhar dinheiro também. E esse é outro também que não foi gravado em vida. Ele não chegou a ver esse disco aqui, infelizmente. Então foram 3 discos? Foram tem 3? Mais, tem mais. Tem mais de 3? Tem mais. Então foram tudo disco em homenagem, né? Esse daqui, que é um disco, na minha opinião, o mais bonito, a capa muito bonita, é um disco duplo, muito difícil de encontrar. E eles são 2 discos, um dentro do outro aqui. Aqui, ó, 2 discos. Muito raro também de encontrar. Um disco duplo, disco duplo. No caso, ele tem 24 músicas. Caramba, difícil mesmo. Muito. Tem o encarte das letras? Infelizmente, os discos do Carlos Alexandre não saíram com encarte. Infelizmente. Os discos do Giliardo todinho saíram com encarte. E outros discos saíram com encarte. Mas os de Carlos Alexandre, eu só conheço um disco dele que tem encarte. Eu vou até mostrar qual disco. Esse outro disco aqui, pra quem acha que ele fez só sucesso no Brasil e no Nordeste, está enganado. O Carlos Alexandre, ele teve muito disco gravado na Europa.
Disco na Europa? Na Europa. Esse disco aqui, com certeza ele chegou a ver. Sabia, cara? Tu sabia não? Sabia Esse não. disco aqui é gravado. Forma nenhuma. Esse disco aqui é um disco que foi produzido em Portugal, em 1980, um disco raríssimo também. E aí, cara? Aí esse disco aqui, que eu saiba, só tem. Que eu conheço, né? Com certeza tem mais. Mas tem André Baiú, lá no Rio Grande do Sul, que tem um igual. E Cláudio Alexandre, que é o maior vendedor de disco, colecionador de disco do Brasil, pelo menos que eu acho, tem outro. Que esse daqui eu comprei até o Cláudio, lá de Recife. Aí os outros, todos aqui foram os de carreira. Nino, você tá uma enciclopédia. Enciclopédia dos artistas potiguar, viu? Deixa eu mostrar aqui, né, os de carreira. Nino é cultura. Em vinil, né? Que antes foi gravado o compacto. Foram sair 2 compactos, um sem capa e outro com capa. Aí o sucesso foi tão grande que depois lançaram um compacto com a capa, que antes foi o sem capa. Aí depois foram e gravaram o disco com as 12 músicas, que foi esse. Daqui foi o maior. Aliás, foi o primeiro disco de Carlos Alexandre com 12 músicas. É um disco de 78. Aí tem a Feiticeira. Feiticeira não, né? Tem Vá Pra Cadeia. Feiticeira, Saia do Meu Caminho, Chega de Papo, Nosso Amor Virou um Lixo e Arma de Vingança. Então aqui foi sucesso total, as 12 músicas, tudo muito bem executada na época, nas rádios da época, né? Agora, Joaquim, tem como precisar qual foi o maior sucesso de Carlos Alexandre? Com certeza Feiticeira. Eu não concordo que seja mais bonita, mas com certeza é a música mais conhecida dele. Depois foi gravada por vários artistas a nível nacional, mas ela, Feiticeira. Não Arma é de bonita. Vingança? Não. Tem Índia, né? Cartão Postal, 6 Eu achava que era Arma de Vingança, porque até hoje, um tempo desse, eu ouvi na rádio tocando aqui. Não, a 95 FM tem o programa, né? Programa da Pri, diário, né? Segunda a sexta, que ainda hoje toca a música do Carlos Alexandre. Lá em Pernambuco tem um rapaz lá que tem uma rádio lá que toca 1 hora de Carlos Alexandre no sábado. Caramba. De 11 a meio-dia, se não me engano. Então, assim, artistas como ele, que a gente tá referenciando bastante aqui, são imortalizados, né? Ele mesmo não fazendo plano, mas parte desse plano material, mas o produto que ele deixou, o trabalho, a referência toda, jamais será esquecida. É tanto que o legado dele foi tão grande que hoje é do que a mulher dele ainda vive, é dos direitos autorais. Direitos autorais, hein? Exatamente. Agora teve uma novela na Globo, aí acho que há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, tocava muita música do Carlos Alexandre. Numa música, não era parte da novela. Era não fazia tema, mas tocava. Mas que tocava na novela. Sim. Agora eu não lembro o nome da música, o nome da novela. Da novela que tocou, né? Aí tocava muita mesmo música de Carlos Alexandre. E de outros artistas também, né? Como Reginaldo Rossi, esses cantores dessa linhagem. Já deu para perceber o seu acervo, o seu conhecimento histórico, cada vez mais amplia esse conhecimento. E a pergunta que eu quero ouvir de você, o voto. Qual o artista potiguar que você considera até hoje que foi e é número 1 para você com seu trabalho, fazendo parte desse plano ou não? Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. Eu não tinha dúvida que ele ia responder isso. O maior. Agora pra fechar. O maior artista do RN, sem dúvida, é Carlos Alexandre. Segundo Giliardi, né? A Giliardi também é uma fera. Tá bom. Faz parte desse plano material e tem muito trabalho. Vamos falar um pouquinho de fita cassete? Bora, fala um pouquinho aí. Deixa eu mostrar aqui. Nosso diretor já tá. Ouviu alguma fita cassete tocando, nosso diretor? Nunca ouviu, né? Infelizmente. Só voltando, esse foi o primeiro compacto do Carlos Alexandre, né? Antes tinha saído esse compacto aqui sem capa, aquele plásticozinho da gravadora com nome RGE. Aí depois o sucesso foi tão grande que me enganei, não é esse. É esse. Esse Arma de Vingança. Arma de Vingança. Pronto, era a música que eu achava que era mais famosa dele. Eu achava que era essa. Eu mostrei o disco, mas com a capa errada. Eu lembro, Joaquim, que há um tempo atrás, esses compactos tinha letra atrás. Não, mas esse tem. Esse tem. Tá vendo? Esse tem. Esse tinha letra atrás. O que você falou
que eu disse que eu não conhecia, que veio, que é o único que eu sei que tem, é isso aqui. Os de Giliard e os outros cantores, todos têm essa parte aqui, que é com a música escrita. Que é o chamado infelizmente encarte. é só um pedaço, que é o encarte. Então esse é o único encarte de Carlos Alexandre que eu conheço, que infelizmente tá nem completo. Mas eu guardo porque se torna uma coisa rara e faz parte do disco, né? Mas não sei, Sim. não sei porque tá faltando um pedaço. Às vezes é traça, né? Eu acredito A traça que foi gostava muito desses mas eu acredito que não, papéis. Desgaste natural, eu né? acredito que Como não é foi um a traça. papel. Eu acredito que não foi a traça porque ele tá muito cortadinho, assim, como se alguém rasgou. Acho que pra tirar até uma parte. Ali naquela época, ali dos anos 90, 80, tinha aquela coisa da pessoa querer aprender a música, né? Então você não ouvia toda hora. Você copiava. Então, como a música que estava copiada, você ia lendo e tentar decorar. Quero mandar um alô aqui, um abraço novamente. Cristina Barbosa, nossa amiga Cris, tá nos ouvindo desde o início. Já provou aqui que ela é número 1, ouvinte número 1 e participativa. Mais uma vez aí, Cris, uma boa noite. Mandar um alô também para Papito, Papai Aderaldo. Um abraço também a todos os funcionários da Unidade Básica de Nova Aliança, certo? Um abraço a Alisson, o presidente do Conselho Comunitário de Nova Aliança. Um abraço também a Milclay, que já teve sua participação aqui com a gente, certo? Ex-vereador Milclay. Um abraço a todos. Valeu, Alisson Amorim, um abração. Domingo eu quero falar com você no PV, viu, Alisson Amorim? Voltando para Carlos Alexandre, fita cassete é muito difícil de encontrar, muito difícil mesmo, principalmente a original. Por sorte eu encontrei uma fita de época original. Então a fita original ela é diferenciada, porque ela não é aquela fitazinha transparente como a gente vê, né? Usei Então, muito com a caneta Bic, viu? voltava, pra embobinar, né? Exatamente. embobinar ela e voltar. Exatamente. Então ela é uma fita original, bem produzida, né? Aí quando a fita é original, ela geralmente a capinha atrás é preta, da Piratinha é branca. Eu trouxe um aqui só pra... Quanto é que custa hoje uma exclusividade dessa original? Isso varia, Manel, porque quem não conhece vai doar, vai vender por qualquer valor, mas quem conhece não vai querer dar uma fita dessa por menos de R$50. Ainda tá barato demais. Ainda tá muito barato, porque é exclusividade. Onde é que você vai encontrar um material desse? Essa daqui só também, na mão dos colecionadores. Só na mão dos colecionadores, é isso que eu tô falando, que varia de preço, porque quem não conhece, se tiver em casa, quer se livrar, então quer dinheiro. E muita gente também usava, fazia o seguinte, pegava essas fitas, quando tinha interesse no artista, passava para CD, na época de CD. Exatamente. Passava, e aí depois passava a fita para frente. Essa outra fita aqui também é uma fita original. Eu trouxe mais coisa de cantores potiguares, do Giliard. Mas eu também tenho a discografia do Giliard completa em vinil. Aqui é outra fita, porque fita é muito difícil de encontrar, principalmente se ela for original. Aí aqui é uma fitazinha original também, já um pouco diferente da do Carlos Alexandre. Quero nem pegar, só ver. Não, mas não tem problema nenhum. Porque ela é transparentezinha, mas tem aqui, né, a produção, detalhes, o nome da música. Então ela já é uma fitazinha um pouco mais simples, mas ela é uma fita original. Essa daqui é uma fita caseira, né? A gente comprava ela no Carrefour, no Alecrim, para gravar em casa. Então é uma fita simples, né? Simples. Toda Você simples. comprava Você comprava ela e gravava em casa. Caísse no chão, desmanchava. Às vezes não, mas não tinha a mesma. Às vezes até a qualidade é boa, mas não era de registro, né? Tinha umas marcas que eram famosas, né? BASF. Não, a BASF não era a melhor. A melhor era essa daqui, né? A TDK. TDK era a TDK. Essa daí eu lembro. Essa daqui era top melhorada. de linha, né? Não enganchava no gravador. Mas no início a BASF era mais famosa. Depois quando a TDK. Porque se eu não me engano, a TDK era japonesa, né? Eu não sei. Ela vinha nos importados. Sei que ela não falava, não. Até o pessoal reconhecia pela cor dela, que era diferenciada, a original. Quem é aqui de Natal, né? Lembra que passava, né, aqueles pirateiros com carrinho de fita. Aí toda a fita que tinha era produzida por Bira Fitas, que depois virou Bira CDs. Ainda hoje tem aqui
uma fita com adesivo de Bira-Fitas. Isso aqui, com certeza, tem mais de 20 anos. Tem mais tranquilo isso aí. Falando em colecionador, não lhe interrompendo, quero mandar um abraço também e vou ver qual é o acervo dele. Ele coleciona moedas raras. Eu tenho moedas também. Moedas. Tem. O Paulista, o amigo Paulista lá, próximo a Papai Aderaldo, ele coleciona. Qualquer dia eu vou ter um diálogo com ele. Eu, infelizmente, não guardei. Que ele venha com segurança, porque moeda rara. Meu avô colecionava moedas e eu não guardei, rapaz. Aqui é Magno, um cantor também potiguar, que infelizmente faleceu ano passado lá em Fortaleza. Ele fazia parte da TV Diário, lá de Fortaleza. Apresentava o Clube do Brega, junto com... Agora me falha a memória. Com Silvino Neves. Silvino Neves é um cara lá de Fortaleza muito conhecido, apresentador de um programa, né? Clube do Brega. Então esse cara aqui fazia parte do elenco. Infelizmente nos deixou também. Sandro Becker também é daqui? Sandro Becker não. Sandro Becker é ali se eu não me engano, ele é de Alagoas, mas o cara que firmou-se em terras potiguares de Natal. Aí hoje tá instalado aqui em Natal, né? Já há uns 10 anos ou mais ali na Praia do Meio, né? No Tem restaurante. um restaurante Casa do Matuto, eu já fui lá, muito bem. Muito bom. E ele lá, tendo pessoal, né? Eu já vi ele pessoalmente já duas vezes. Super humilde, né? Joaquim, a banda Cavaleiros do Forró tem vinil? Não. Banda Cavaleiros do Forró já é uma banda bem daqui dos anos 2000, recente, né? é 2001, né? Não chegou a gravar. 2001, 2002. Podia ter feito esse projeto, né? Para os colecionadores, né? Eu trouxe, né, um CD, o volume 5 da Cavaleiros do Forró, ainda com a Elisa, né? Que felizmente faleceu, né? Elisa, voz brilhante, voz maravilhosa. Então, o Cavaleiros não gravou voltando, né, lá para 2018, quando eu falei que Roberto Carlos gravou um vinil, saiu vinil e CD. O CD é esse. O vinil eu vendi. Vendi o vinil. O vinil não. Me desfiz do vinil, infelizmente. Um vinil gravado em 2018. Fiquei só com o CD. Depois aí você recompra quando ele ficar mais valorizado. Silvio Bezerra, um cara lá de São Paulo, coleciona também, um cara muito gente boa. Não saiu. Ele saiu em fita cassete, não saiu em CD, em vinil. E ele lançou, por conta dele, a fita cassete. 2018. Cara é fera. Ainda lança vinil, Roberto Carlos? Lançou em 2018, né? O último. Em 2018. Ainda lança todo ano um álbum? Rapaz, é porque os cantores hoje eles não estão mais naquela coisa de gravar todo ano, né? Infelizmente. Se você pegar tipo Roberto Carlos, que ainda tá nativo, mas ele não grava mais. Ele gravou o último, foi em 2018. O último disco dele foi em 2018. Mas ele faz show todo dia, todo mês, toda hora, mas com música antiga e não grava mais. Infelizmente. Eu vi Martim da Vila chorando mesmo em altas horas, porque os cantores imigraram muito para redes sociais, aí gravam uma música hoje, bota nas redes sociais, não estourar, mas fica lá. Se estourar tudo bem, que vai dar dinheiro, mas ele tava muito assim, porque as gravadoras se acabaram e ninguém mais quer gravar também, porque é um custo, né? E hoje você gravou, gera um custo, gera um custo elevado. E hoje você grava, empurra nas redes sociais e pronto. É a publicidade. Você grava em casa. Grava em casa, no estúdio, faz não é como antigamente, que você só tinha gravadora São Paulo. E pagava muito caro. Pagava. O cantor saía daqui para ir gravar um disco lá em São Paulo. O disco era gravado em São Paulo, produzido lá em Manaus. Aí isso aí gerava um custo muito grande. É tanto que o valor de um disco de vinil era o que equivalente a 10% de um salário mínimo. Muita gente não tinha condição de comprar um disco, comprava a fita porque era mais barata. Aí surgiu o pirata. Aí tal. As fitas saíam original mais barata do que o vinil, o pessoal comprava, depois vinha os comércios, vendia a fita virgem, o cara ia, gravava, pegava o vinil emprestado com alguém, gravava. Na rádio, você chegou a gravar alguma coisa pela rádio? Cheguei, com certeza cheguei. A rádio tocando a música que você queria e gravava, né? Aí, esse cara aqui não gravou em vinil também, mas um cara que hoje tá estourado, né, do Brasil. Sim. Esse CD aqui, pirata, porque ele não saiu em original. Esse CD aqui não saiu original. Não saiu, senão você teria ele. Não saiu, não, já é um CD ainda de época. E eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que Zezo faz mais shows
fora do Com estado. certeza sim. Né? Com certeza sim. Ele, Do tem que mais, aqui. ele faz mais show. Espírito Santo, Exatamente. Bahia. Na Bahia, Minas Gerais, São Paulo mesmo, do que aqui em Natal. É. Cavaleiros de Forró também, é a mesma coisa. Ô Nino, e Carlos, uma coisa interessante do diálogo, antes das considerações finais aqui desse grande momento, um acervo nostálgico e cultural, a importância da conversa certa. Eu conheço o Joaquim Neto há quase 20 anos, creio que conheci ele no ano de 2008, e descobri há menos de um mês que ele tinha esse acervo cultural, esse material, e principalmente que ele era um colecionador. E você percebe o conhecimento específico de cada artista que ele citou aí. É um conhecimento histórico muito grande. E muitas vezes parentes não têm esse conhecimento para falar com propriedade tão grande quanto um colecionador. E a gente aqui sem nenhum papel, né, notado. Sem nenhum papel notado. Eu fiz uma improviso. pesquisa mês passado sobre Ney Matogrosso, que foi lançado, né? Saiu o filme, né, de Ney Isso. Mato Grosso. Saiu o filme dele. fera. Eu tava pesquisando pra colocar um detalhe lá no livro. E aquele primeiro disco deles, dos Secos e Molhados, que é como o rosto deles pintado numa cesta de vime, assim, né? Em cada uma deles, assim. Esse disco é considerado um disco raro, tem na internet pra vender e é caro. É caro, muito caro. Um disco muito caro mesmo, que é muito procurado, é o Clube da Esquina, né? Gilberto, Milton Nascimento com... Agora, Aí tem Jorge Malte, né? Era todo um grupo. Esse vinil dos Secos e Molhados, eu peguei na minha mão, rapaz, e não comprei. Eu peguei um disco em 2011 por aí, muito raro, procurado entre os 10 discos mais procurados do Brasil, e eu dei fim a esse disco quase de graça, porque não fazia parte do meu estilo que eu gostava mesmo, que é a banda Impacto 5 aqui de Natal, que ele tem um disco, Muito sucesso. o disco que carrega o título de Olhos Azuis. Esse disco hoje, ele é entre os discos de rock, que é um disco puxado pro rock. Ele é um disco que está entre os 10 mais procurados do Brasil. Caramba. Ele hoje vale R$3.000. Eu dei por 20, R$30. Nossa. Que hoje não pagava nem o frete pra você mandar pro cara. Esse ABC do sertão aí representa o quê? Como a gente tá, né, chegando no São João, aí eu não coloquei pra tocar, né? Se tiver tempo e vocês permitirem, óbvio. Pode tocar. Eu quero botar pelo menos uma palhazinha aqui. Pode tocar. Esse disco foi estouro também, em 88, porque foi o ano que Luiz Gonzaga morreu. E antes dele morrer, ele lançou esse disco com Fagner. Então, todas essas músicas daqui, desse disco aqui foi sucesso. E é sucesso até hoje no São João. Então, Consegue aí ajustar? acho que consigo sim. Então, pra gente ver um pouquinho como é que toca um vinil, a gente vai colocar aqui um pouquinho da música de Luiz Gonzaga e Fagner. A coisa chama o diretor aí, técnico, para dar um auxílio. RCA. A gravadora. RCA, É Na verdade- icônica, né? Esse cachorrinho aí com esse gramofone. muito. Essa imagem é muito lindo, Eu já vi vários filmes com essa imagem. E eu já vi uma camiseta também com essa imagem, assim. Na hora eu me lembrei. Na verdade, o disco mais, eu acho que a gente traz na memória é esse, né? Com esse cachorrinho aí na parte escrita. E aquele da RGE. É muito bonito também, um disco amarelo, tem o sol assim, muito bonito. Pronto, aí eu vou colocar pra tocar aqui o ABC do Sertão. Essa música de Zé Dantas, que também é um cara potiguar. Zé Dantas. Potência, Potiguar. Então eu vou colocar aqui pra tocar. Qual é a música? ABC do Sertão. Opa, coloquei errado porque tem que empurrar mais um pouquinho pra frente. Como é? Que Érica que é o produtor.
Esse é o disco 2, teve um? É, esse é o volume 2, teve um. Então esse disco foi muito tocado até porque o pessoal penalizado, né, com a morte de Luiz, o Rei do Baião, esse disco foi muito tocado. É um disco que não é difícil de encontrar, muita gente tem ele, não é caro, mas é um disco muito procurado. 37 anos. 37 anos. Continua no sucesso e referenciando o nosso Rei do Baião. Joaquim, você tem muito conhecimento sobre Luiz Gonzaga? Não, o básico. O básico, né? Só que o cara que carregou o Nordeste, né? O Brasil todo, cantou as nossas raízes e não foi orgulhoso, sempre falou. Sempre referenciou do Nordeste. Referenciou o Nordeste. Fazia questão de usar as roupas. Exatamente. Características. Traje de vaqueiro, né? Então. E se eu não me engano, o cara que costurava as roupas de Luiz Gonzaga é do Rio Grande do Norte. Passou uma reportagem há um tempo desse. Que ele fazia umas roupas, aquele chapéu. Só não lembro qual era a cidade. Depois eu vou dar uma pesquisada. Ele era daqui, ele tinha roupa comprada com ele também. Pois é, aqui tocando uma música, né? Luiz Gonzaga, junto com o Fagner. Aí, aquele pessoal que assistia o repórter, né? Entrevistando os entrevistados, aqueles artistas, muitas das vezes políticos, via com um gravadorzinho pequeno, né? Tava assim pra falar. Hoje o pessoal coloca o celular, mas no tempo era um gravadorzinho. Com essa... Você tá... Com a microfitazinha. Microfita, caceta. Minúscula. Minúscula mesmo. Cabe nem... Ixi, a minha mão se perde. Pequenininha. Aí aqui é um gravadorzinho que só gravava mesmo. Ele não tinha FM, o gravador geralmente era só gravava a fitinha mesmo. Só gravava e reproduzia. Era. Aí, então... O gravador, que era que tamanho para reproduzir? Não, ele era micro também. Chegava a ser um pouquinho maior. Um pouquinho mais fino, né? Não, ele era um pouquinho maior, sendo mais grosso, né? Porque tinha que caber a fita. Não, eu digo mais grosso aqui, mas eu digo assim, eu acho que ele era até mais estreitinho aqui. Talvez que fosse, porque a fitinha fininha. Aí, aqui era mais pra entrevistar o pessoal. Pra ir logo, né? Diretamente. Os repórteres tudo. No hotel. Exatamente, os repórteres todos que a gente... Hoje, se você for olhar, ainda hoje você vê, né? Aquelas entrevistas antigas, tudo com o volume do bolso aqui. Porque quando carregava... Era esse mini. Esse tipo. Porque quando enchia, né? Eles tiravam outra do bolso e colocavam de novo. Primeiro mundo. Mais alguma, Carlos? Mais alguma consideração aí? Mais uma pergunta? Não, quero só agradecer, Joaquim, pela presença, pelo conhecimento, mostrar aqui. Eu tô vendo ali uma coisa bonita, mas ele não mostrou, não sei porquê. Isso aqui Porque aí o negócio aí é bom. Você tem que ter cuidado com as mulheres de vocês. Aqui é a Gretchen, né? Aquela que ainda hoje tá aí na... Você tem CD de Gretchen? O disco de vinil? O de Gretchen. Isso aqui é o disco de... Rapaz, há pouco tempo atrás, uma cantora famosa internacional veio fazer um show e pediu a presença de Gretchen no palco, rapaz. Não, ela tem reconhecimento internacional. Então, pra você ver, né, assim, uma coisa que tem 46 anos, eu tô falando, né, da idade dela, né, ela tem quase 100. Ela fez show na Assen, que foi demolida, vocês souberam, né? A Assen foi demolida. Foi. Ela fez show na Assen, na época de ouro dela. Compacto, duplo, 2 músicas, é de 79. Então você vê que é uma coisa bem, assim, como é que se chama, uma qualidade muito boa, para ser uma coisa que tem 46 anos, gente. Ela tinha um apelido de Rainha do Rebolado. Rainha Gretchen. Um discozinho pequeno, bonito, por sinal. Era o compacto, né? Essa produção. Ainda tem aqueles líquidos? Tem? Pra pessoa usá-lo para limpar? Mas na verdade, o correto, esse disco estava com um chiadozinho, porque na verdade, todo disco, quando a gente vai executar ele, primeiro tem que dar uma limpadazinha, existe.
existe, né? Agora eu não lembro o nome do líquidozinho. Não é o álcool, porque o álcool corrói. Não, eu me lembro que meu pai comprava e é claro que quem limpava era eu, né? Toma, era incumbido de limpar depois que usar. Geralmente é bom ainda passar uma flanelinha. O pessoal usa também um feltro, né, embaixo do vinil para tocar. Aqui, embaixo da bandeja, né? Exatamente. Tá na minha mira ainda, na minha wishlist, comprar um desses para ouvir meus. Eu tenho um disco raro em casa. Eu tenho um disco de música clássica que. Você lembra um filme antigo da Disney chamado Fantasia? Só de falar, não que é só a imagem dos desenhos, não tem fala, só a imagem e a música tocando. E o maestro dessa época, desse filme, foi chamado Leopold Stokowski. Eu tenho discos de vinil que a capa, o papelão chega grosso, de Leopold Stokowski, eu ganhei de presente. Os discos de Roberto Carlos, quase todos são duplos, né? Com a capa dupla. Aquele disco que você pega e abre ele como um livro. É um disco bem bonito. Quem tem um disco muito bonito também desse é Martinho da Vila, Aquarela do Brasil. Que é um duplo, assim, que tem dentro, tem toda a letra das músicas. Conheço disso. Isso era disco do meu pai, infelizmente eu não guardei, não tive essa memória. A gente não imaginava que isso ia acabar, né? Que vinil não ia durar. A gente não sabia dessas novidades tecnológicas da época, rapaz. Mas continua viva, muita gente tá usando ainda. Vou contar aqui um segredo pra vocês. Meu pai tinha um disco duplo da revista Manchete em forma de vinil, que você abria assim, com a narração dos gols do Brasil na Copa de 70. E eu não guardei, rapaz, esse vinil. Isso é uma raridade. E eu não guardei. Hoje era uma raridade. Tem até um ex-jogador, que ele é militar, que ele fez um museu aqui. Tem um museu aqui em Natal sobre a seleção brasileira. E eu não guardei, rapaz, esse álbum. Da TV Manchete, né? Infelizmente. É uma coisa hoje que. Não, com a narração, com a narração. Às vezes a pessoa guarda por um valor sentimental, né? Porque viveu aquilo. Eu comecei a colecionar e ouvir por lembrança de quando eu era criança. Eu achava muito bonito, assim, olhar aquelas capas, né? Ficava imaginando ali aquela fotografia. E quando tocava no toca-disco, eu era tão pequeno que eu, junto com meu irmão, que Manel conhece muito bem, Enoque, a gente pegava os carrinhos da gente pequenininho e colocava em cima do disco para ele ficar rodando. Dizia, pra ficar vendo. E dizia assim, um nunca acompanhava o outro, né? Nosso diretor técnico tá nos informando aqui que tá esgotando o nosso tempo, certo? Falou em Enoque, um abração, Enoque, aí, meu nobre amigo Enoque, uma boa noite aí para você e sua esposa. Eu quero agradecer a todos que esteve presente conosco, todos do programa Falha Nossa, todos os inscritos que estão comentando, curtindo e também compartilhando. Peço a todos, continuem se inscrevendo nas nossas mídias sociais. Temos o Facebook, o Instagram e também o nosso YouTube. Vão lá e se inscrevam, curta, comente, só não pode ficar parado. Até um cacto no deserto precisa de uma frieza ou de uma gota d'água para que seja germinado. Um abraço a todos aqui. Mais uma vez agradecer a Joaquim Neto, o nosso amigo Nino, pelo prestígio de estar aqui colaborando conosco nesse acervo cultural histórico dos artistas potiguares. Muito bom o programa. Parabéns, Joaquim, pelo conhecimento. Muito obrigado. Parabéns a nós pelo programa. Eu esqueci lá no carro, rapaz, que eu esqueci de trazer os 2 livros lançados, a biografia de Carlos Alexandre. E estava na minha memória de perguntar. Infelizmente ficou lá no carro. Estava na memória para perguntar. No próximo encontro, você tira 20 minutos aqui para dar um complemento a essa entrevista, viu? E posso até trazer coisa mais detalhada, falar coisa que eu não falei e trazer outros que eu coleciono, moedas também. Aí o vinil, a fita cassete e o CD. E alguns aparelhos de rádios. Valeu. Agora eu não coleciono, só um pouquinho, Eric que tá fechado. Eu não coleciono nada que seja parado. Ou então em mau estado de conservação. Tem que ser na caixa original. Eu tenho isso aqui, mas tem a caixa, tem o manual. Então,
muitas das vezes, quando eu vejo uma coisa para vender na internet, eu procuro logo saber se tem a caixa, se tem o manual, se tem, porque é uma coisa que eu quero guardar, então eu quero guardar uma coisa completa, quando mostrar, não, tá aqui, ó, vinha com manual, vinha com, entendeu? Tem que ter uma preservação. Exatamente, não é só isso aqui. Obrigado, tchau e até a próxima. Boa noite a todos.